E eu quero trazer um dos temas principais desse dia, inclusive com desdobramentos nesta tarde. Eu quero falar da operação da Polícia Federal, mandados de busca e apreensão contra o senador Marcos Duval. E entre os desdobramentos, e a gente vai falar de desdobramentos da Justiça e também políticos, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro preste depoimento sobre este caso. Eu lembro a vocês que no começo do ano, Marcos Duval virou alvo de inquérito depois de dizer que ele, Bolsonaro e o deputado Daniel Silveira tramariam um plano de golpe contra a democracia. Eu vou começar contigo então, Gustavo Segré. O que Jair Bolsonaro teria a depor à Polícia Federal neste momento sob a determinação do ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde à nossa audiência, fundamental. Mas você sabe que ontem nós conversamos sobre um fato de imagem. O celular do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente, está com a justiça. O celular do Marcos Duval está com a justiça. E tudo isso vem de uma investigação que já tem uns tempos atrás. Então é muito provável que tenha algum relacionamento com alguma coisa que provavelmente ou vincule do celular documentos do Marcos Duval para o ex-presidente ou que tenha no celular do ex-presidente que tenha que dar alguma explicação. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que ele jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado. Elaine, como é que você vê essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, já que Jair Bolsonaro, assim como Daniel Silveira, foram citados numa primeira versão de Marcos Duval, aliás, versão que já mudou várias vezes. Já mudou essa versão 4 vezes, né? E é justamente por isso que Alexandre de Moraes acatou o pedido da Polícia Federal para fazer essa busca e apreensão ontem no gabinete e na casa do senador, né? E fora as inúmeras falas, a gente tem que lembrar que na semana passada ele publicou ali nas mídias sociais dele, no Twitter, né, um documento que seria confidencial da ABIN e só algumas páginas, né, ali pré-selecionadas por ele, e possivelmente por conta disso e por conta também das escutas que foram feitas agora, as investigações que correram ali no telefone do Mauro Cid, né, com a história do Lauader, né, também. Sim. Possivelmente tenha a ver com toda essa conexão, quer dizer, com o andar dessas investigações, a gente começa a ter mais peças no tabuleiro, né? A gente começa a ter uma montagem de um quebra-cabeça muito maior. E difícil dizer que Jair Bolsonaro não sabia de nada, né? Porque, pensa, se você é um presidente da República e você é procurado por um parlamentar para te propor um golpe, alguma tentativa de golpe, como presidente da República, você não pode falar, eu vou pensar, né, como a gente tem visto aí na imprensa, eu vou pensar sobre isso, a gente fala depois. O que imediatamente, como presidente, ele deveria ter feito é tomar uma medida com relação a isso, inclusive procurar o judiciário. Bom, a Elaine citou a questão do Mauro Cid, né, envolvendo também o coronel Lawande, coronel da Ativa. Esse é um dos assuntos do nosso cardápio de hoje. Já já a gente vai trazer, inclusive, com detalhes dos documentos que foram e que já chegaram à imprensa por meio da Polícia Federal depois do acesso ao celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Aqui conosco também já está Alan Gani. Muito bem-vindo, Gani. Uma ótima tarde para você. E eu já quero jogar esse argumento da Elaine Keller e ouvir a tua opinião sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro, de alguma forma, já estar ciente dessa situação, mesmo a defesa dele alegando que não, e de que, principalmente, ele poderia ter tomado alguma atitude como presidente da República diante de uma trama golpista contra a democracia. Bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a toda a nossa audiência. Seja bem-vinda, Elaine, Segré. Bom, vamos lá. Primeiro, já estão colocando que houve, de fato, um golpe, né? Eu sempre insisto num ponto, se foi uma insurreição ou foi uma tentativa de golpe para gerar um caos. O que me chama a atenção é que ninguém daria um golpe no 8 de janeiro. Se o governo estivesse envolvido com isso, por que ele não deu este golpe antes de sair? Não faz o menor sentido lógico você sair... Alô?
Oi, não, rapidamente, mas o que a Polícia Federal aponta são documentos que mostrariam uma tentativa, uma trama, que é o que está também na fala do senador Marcos Duval lá no começo do ano, que depois foi mudando conforme as investigações foram avançando, inclusive com um depoimento dele dizendo que ele, Daniel Silveira e Jair Bolsonaro estavam montando uma espécie de esquema para gravar, sem que o ministro Alexandre de Moraes soubesse, uma forma de mostrar que haveria, sim, fraude no sistema de votação, no sistema eleitoral, que culminou na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, perfeito. Agora, o próprio senador admitiu isso, quer dizer, não houve nada que foi escondido. Então, acho que a primeira pessoa que deve ser ouvida é o senador Marcos Duval em relação a isso, porque, como eu disse ontem, né, ele fez uma acusação que foi muito grave e depois ele desmentiu que haveria ali uma trama dos três para grampear o então ministro Alexandre de Moraes, e depois ele falou, não, mas o Bolsonaro não concordou com isso. Então ele mesmo disse que o Bolsonaro estaria fora disso, né? De qualquer modo, isso veio a público lá atrás. O que me chama a atenção é por que essa história ela ganha força agora e a busca e a apreensão ocorre justamente agora. Eu até disse que o senador convocar o Alexandre, a tentativa dele de convocar o ministro Alexandre de Moraes para a CPI, ele estaria mexendo aí num vespeiro. A gente não pode também descartar essa hipótese. Claro, ele deve ser ouvido por essa declaração que ele deu e que mudou a versão aí algumas vezes. Agora, por que justamente agora isso vem à tona e não ouviram ele lá atrás, né? E também eu entendo que essa busca e apreensão, ela é uma medida extrema. Por que ela é extrema, Evandro? Porque você teria que ter um elemento concreto. O que estamos buscando? Vamos lembrar que ele admitiu, ele foi colaborativo. O senador, aí eu estou falando do senador Marcos Duval, ele disse, olha, havia uma tentativa aí, uma trama para grampear, então, o ministro Alexandre de Moraes, né? Não é que ele está escondendo alguma coisa. Ô, Gustavo Segré, o Alan Gani mencionou aqui que, na visão dele, quem deveria ser ouvido é o senador Marcos Duval, mas ele já foi ouvido uma série de vezes. Eu acho que deveriam ser todos ouvidos. Em termos de investigação judicial, está perfeito. O judicial tem alguma dúvida, tem que chamar. Mas eu gostaria de complementar uma menção que Elaine fez em relação ao presidente Bolsonaro não saber ou atribuir que não sabia. Deve ser uma característica presidencial. Porque o Bolsonaro não sabia disso, o Lula não sabia que roubaram bilhões no governo dele, então deve ser uma miopia seletiva. Ocupa o governo e não lembra de nada, não sabe de nada. É um problema. Mas vou dar outra visão para a nossa audiência, como para deixar um pouquinho mais a questão em análise. O Alexandre de Moraes, durante o período eleitoral, foi claramente uma pedra no sapato do Bolsonaro. Tudo que eles colocavam, o STF em geral e o ministro Alexandre de Moraes em particular, era um obstáculo para o ex-presidente. De alguma maneira, inclusive, quando a gente avalia desde a época da colônia até hoje, nunca o STF atrapalhou ou complicou a vida de um presidente da República. A cada 8 dias tem alguma coisa contra o Bolsonaro. Não será que essa chamada para depor do Alexandre de Moraes hacia o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, não é para dizendo, quem tem a última palavra aqui? Ô, Elaine, eu vou responder a ele. Eu percebi que você estava bastante ali já com vontade de interferir. Não, eu preciso respondê-lo. Então vai lá. Não é, na verdade, não é uma casuística dos presidentes, de eu não sabia, né? Que você mencionou que o Lula também usou essa mesma tática. Igualzinho. Na verdade, essa é uma saída de todo homem, né? Nenhum homem sabe nada. Ele aparece em casa com marca de batom na camisa, eu não sei de nada, eu não sei de onde veio essa marca. Na verdade, é da natureza masculina. Mas eu queria só respondê-lo, né? Quer dizer, como é que a gente vai ouvir de novo
novo Marcos Duval. Desculpa, Marcos Duval, cada vez que ele fala, ele cria uma nova versão. Ele parece até que é roteirista de novela das 8, né? Ele já incriminou um monte de gente, depois ele descondena, né, as pessoas. Então, ele já deu versões com relação ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e voltou atrás. Então, não dá para entender e não dá para levar a sério um senador que falta com ética, né? Porque eu não preciso lembrar os senhores que já em 2019, né, tem uma postagem do agora senador Marcos Duval horrorosa, que ele fala: o Brasil é um crime organizado e o STF é o departamento jurídico. Como é que o senador, alguém que a gente está ali pagando, né, está ali num cargo público com o nosso dinheiro, gastando plano de saúde, avião, equipe, escreve algo desse tipo no Twitter que não agrega, não constrói nada, não é nada favorável à nossa democracia. Então, desculpa, ele induziu, sim, ele insultou a população, estimulou esses atos do dia 8, sim. Né? A gente precisa lembrar que todas essas pessoas que estavam ali no entorno, que orbitavam ali no entorno de Jair Bolsonaro, participaram, sim, desses atos do dia 8, porque inflamaram a população, questionando sobre o resultado das eleições. Já quando o Lula e Alckmin foram ali diplomados no dia 12 de dezembro, a gente teve aquela tentativa de ataque no aeroporto de Brasília, né, atentado à bomba. Então, é algo que já vem sendo construído, né? Essa narrativa já vem sendo construída. E respondendo, por que não houve o golpe? Simplesmente porque os 3 comandantes das forças militares não quiseram seguir adiante, senão teria havido o golpe. Há uma indicação disso nas mensagens que foram descobertas pela Polícia Federal no celular de Mauro Cid, que é também mais um detalhe que a gente vai trazer já já.